Meus irmãos, nós queremos então hoje estar falando de um assunto muito importante em nossos dias. Vivemos dias difíceis, estamos diante de uma realidade diferente. No último mês estamos mais em quarentena, isolamento, por causa desse vírus. Mas não resta dúvida que, como servos do Senhor, temos que estarmos atentos àquilo que está sendo ensinado e aquilo que está sendo apresentado diante do nosso povo, seja no Facebook, seja no YouTube, seja em tudo. Nós temos que, como servos do Senhor, saber filtrar bem aquilo que não é verdade. Nós temos que rejeitar. A primeira parte desta mensagem fala de servos e seus senhores. Está cá a época do apóstolo Paulo. Nesses primeiros 2 versículos fala da conduta de um servo diante do seu senhor. Na época do apóstolo Paulo tinha os escravos, os seus senhores, e nós vemos que muitos deles viviam de uma situação que eles necessitavam dos seus senhores para sobreviver naquele regime do Império Romano. Inclusive, o apóstolo diz que aqueles que são servos, que são crentes, devem realmente se sujeitar debaixo da autoridade, porque é verdade que devemos viver de uma forma digna deveria viver de uma forma digna diante dos seus senhores. É como se fosse um empregado com um patrão, podemos usar hoje. Não é a mesma coisa, porque sabemos que era diferente na época do apóstolo Paulo, mas a verdade é que era realmente verdade que era para considerar com honra a pessoa que era o seu senhor. E isso é para que a palavra de Deus e a doutrina e o nome do Senhor Jesus não fosse blasfemado. Uma das coisas que o apóstolo sempre tem cuidado é o testemunho com os de fora. Então, aquele servo do Senhor, aquela pessoa que vivia naquela situação, era para ele, então, se sujeitar à autoridade do seu Senhor, porque era considerado uma coisa digna e de toda a honra, de honrar o seu próprio Senhor, o respeito devido. E para evitar que a palavra de Deus não fosse assim blasfemada entre as pessoas não salvas. Nós podemos entender aqui que tanto o nome de nosso Deus, como também a doutrina. A doutrina aqui no versículo 2 pode ser colocado como o ensino da palavra, para que não venha a ser desacreditado o ensino da palavra de Deus, que ensina que devemos ser bons empregados, e também o nome do Senhor não venha a ser desacreditado. A palavra blasfemados dá a ideia de ser desacreditado. E também, se alguém crente, que era um servo, tivesse um senhor fiel, crente também no Senhor Jesus, ainda trabalhar ainda mais, com todo respeito, porque esse senhor, sendo crente, é um irmão em Cristo. Então, não somente com alguém que não é salvo, mas também com a pessoa salva, um senhor salvo, um patrão salvo, era para ter, então, mais respeito e trabalhar mais, não é? Porque aquele irmão, que era o patrão, o senhor, é crente e amado. Então, o crente no Senhor Jesus, ele deve se comportar bem até com alguém que não é crente, que é um dono, que é um patrão, e também até um que é crente, ainda com mais respeito, e ainda trabalhar ainda mais, sabendo que é crente e amado no Senhor Jesus. Isso tudo era para ser recomendado, era para ser ensinado
por Timóteo para a igreja de Éfeso, para que a palavra de Deus fosse com respeito, a palavra de Deus fosse com testemunho e a palavra de Deus fosse acreditado. O comportamento de alguém que é crente, numa relação de, um exemplo de no padrão e também o empregado, é importante para dar o exemplo e testemunho, tanto para a pessoa descrente, que era o senhor, o mestre, e também para as pessoas de fora. Isso fazia com que ornamentava a lei, ornamentava a doutrina e o nome do nosso Deus. Então, testemunho, vida, mesmo numa situação difícil da época do apóstolo Paulo, ali em Roma, ainda para dar testemunho e vida, respeito, devido respeito àquele que é o que está sobre nós. Bom, no versículo 3 muda o assunto drasticamente. Teve problema ali na igreja de Éfeso, problema de falsos mestres. E esses falsos mestres causavam grande perigo para a igreja do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo está preocupado que Timóteo realmente venha a identificar quem são estes. Podemos então olhar que Paulo não tinha nenhuma dificuldade de combater erro, combater falsos mestres. Nós podemos olhar isso em quase todas as suas cartas em que ele escreve para as igrejas. Sempre ali tem alguma advertência contra aqueles que estavam cheios de legalismo judaizantes, ou aqueles que pregavam uma libertinagem, ou aqueles que achavam que podia ficar na igreja, um pé na igreja, um pé lá no mundo. Ele sempre mostrava o erro dessas heresias e dos falsos mestres que pregavam isso. Você pode ver isso bem claro nos livros de 1ª e 2ª Coríntios, como que o apóstolo realmente combateu os falsos mestres. Em alguns escritos em Tessalonicenses, ele fala sobre também aqueles que serão os apóstatas. E pode muito bem ser que esses falsos mestres já estavam apostatando da doutrina, da sã doutrina da palavra de Deus. Tem 3 partes aqui que nós queremos dar uma olhada nos próximos versículos. No versículo 3, nós podemos ver 3 coisas importantes. Alguns estavam ensinando uma outra doutrina. Em Gálatas fala-se de um outro evangelho. Aqui o apóstolo está dizendo que era uma doutrina falsa. Então a primeira coisa que os falsos mestres estavam fazendo, eles estavam pregando uma doutrina falsa, uma outra doutrina, uma doutrina contrária à doutrina que a igreja de Éfeso tinha recebido do apóstolo Paulo e de outros líderes. Em segundo lugar, nós vemos que eles não concordavam com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo. Quando você usa sãs palavras, dá a ideia de uma doutrina, um corpo de doutrina, a doutrina ensinada no Evangelho de Jesus Cristo. Então, estavam ensinando outro evangelho, ensinando outra doutrina, e não estava de acordo com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo. Muitas dessas palavras nós temos hoje nos evangelhos. Portanto, então, eles ensinavam outra doutrina e não concordavam com as sãs palavras do Senhor Jesus. A terceira coisa é que eles não viviam um ensino segundo a piedade, a prática. Quer dizer que eles ensinavam outra doutrina, eles ensinavam algo que era contrário às sãs palavras do Senhor Jesus e não tinham vida.
não tinham verdadeiramente piedade. A piedade é uma vida santa diante de Deus. No inglês é chamado godliness, ou parecer como Deus, traduzido assim. Então nós vemos aqui que, infelizmente, estes falsos mestres não somente não concordavam e nem ensinavam a sã doutrina, mas estavam vivendo uma vida completamente aquém, uma vida completamente diferente, nada a ver com a santa piedade e de viver conforme Deus exige, que é aquele que converte, que é aquele que recebe Jesus Cristo, tem uma conduta diferente. Esses homens falavam de um lado da boca e praticavam outra coisa por outro lado. Portanto, então, podemos até afirmar que estes homens, negando a verdade da palavra de Deus, são apóstatas. Eles possivelmente fizeram parte da igreja e depois viraram as costas para a sã doutrina e as sãs palavras e não viveram de uma forma digna do evangelho de Jesus Cristo, uma outra conduta. Então nós vemos aqui que tipo de conduta que esses homens tinham, falsos mestres ali em Éfeso. Eles eram enfatuados, cheios de orgulho, cheios de arrogância, né? Não entendiam nada. Quer dizer, eles falavam uma outra doutrina, mas não entendiam nada realmente concernente àquilo que era a verdade. E também eles tinham uma mania de entrar em questões e entrar em contendas de palavras. Falsos mestres incitam, então, divisão, incitam questões, incitam contendas de uma coisinha pequena ali, outra coisa ali, vai criando, então, aquela divisão, ensinando um ensino diferente, trazendo contendas dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. E você vê que isso tudo resulta em inveja. Um grupo inveja do outro, um líder até com inveja de outro líder. E esses falsos mestres, tudo por trás disto, empurrando os seus ensinos, criando divisões dentro da igreja. Isso fez com que criou muitas provocações, criou muitas difamações, não é? E assim, tudo isto veio a fazer com que as pessoas suspeitavam coisas malignas, coisas más. Houve muitas altercações, e essas altercações eram tipo de atrito, era uma coisa de baixeza que eles faziam sem fim, não é? E essas brigas que eles criavam de atrito dentro da igreja do Senhor Jesus, era algo para realmente destruir a casa do Senhor e destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. E estes homens têm uma mente pervertida, uma mente corrupta, não é? Uma mente corrupta, e eram homens privados da verdade. Eles não tinham nada da verdade. Nós notamos então que, por não terem a verdade, inventavam coisas pervertidas. Essas coisas pervertidas produziam então suspeitas malignas, produzia divisões na casa do Senhor. Paulo está preocupado que Timóteo abre os seus olhos e veja realmente o que está acontecendo com estes homens dentro da igreja de Éfeso. Eles achavam também que essa falsa piedade, essa falsa maneira de viver, que na realidade está tudo cheio de orgulho, de arrogância, de difamações, de questões e de brigas, eles achavam que isso aí vai ser uma fonte de lucro. Então, por trás de tudo, achavam que podiam ganhar também a parte financeira. Falsos mestres, homens perigosos na igreja do Senhor Jesus Cristo.
De fato, com essa falsidade, eles pensavam que através de ter o seu grupo, de ter a sua divisão seguindo a eles mesmos, que eles então podiam ter uma fonte de lucro com isso. Na verdade, Paulo está dizendo, fonte de lucro é a piedade com contentamento, não da maneira que eles estavam fazendo. Porque nada trazemos para o mundo e não vamos levar nada deste mundo. Portanto, então, ele mostra a verdade de que estes homens, pensando de dar aquela impressão de ser uma pessoa piedosa, mas na realidade estavam vivendo um outro tipo de vida, eles achavam que com isso eles podiam ganhar dinheiro. Hoje em dia nós vemos muitos que ensinam falsos ensinos da palavra de Deus a custo do povo que está sentado no banco para ganhar lucro, a custo das pessoas. Isso não tem mudado através dos séculos. Agora, o verdadeiro servo do Senhor entende que realmente uma piedade, de uma vida santa diante de Deus, de um comportamento que ama a Deus com contentamento, isto é grande lucro. Não as partes financeiras, mas o lucro da vida santa com contentamento. Ele dá então aqui uma verdade de que se nós tivermos o que vestir, e se nós tivermos o nosso sustento, o nosso alimento, e estejamos contentes com isso. Hoje vivemos numa ganância terrível. Estamos numa situação em que muitas pessoas, por causa da quarentena, por causa do isolamento, muitas pessoas estão sofrendo dificuldades. E a palavra de Deus diz aqui que se nós tivermos o sustento e o que nos vestir, nós devemos contentar com isso. As pessoas que usam aquele desejo para ficar ricos, eles caem em muitas tentações e muitas ciladas. O nosso desejo como cristãos é viver uma vida piedosa e estar contente pelo menos com o sustento e com o vestir que Deus tem nos dado. Nós não estamos aqui com aquela ganância de querer mais e querer mais e querer mais. O problema dessa ganância, até os crentes, pessoas que se dizem salvos no Senhor Jesus, caem também nessa cilada. E diz que as pessoas que ficam com esse desejo, o apóstolo Paulo diz que eles caem em várias tentações. E muitas vezes, desejos insensatos, não é? Coisas que vêm a causar males, coisas más, acontecem na vida dessas pessoas. E traz para essas pessoas com esses desejos um tipo de afogamento em ruína e perdição, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Interessante, né, que o apóstolo Paulo vê os falsos mestres e já entra nesse assunto do dinheiro. Esses homens com esse desejo de usar a religião como maneira de ganhar lucro. Paulo diz: se isso for realmente o comportamento tanto de um líder como de um servo do Senhor, pode afogar a pessoa em ruína e perdição. Por quê? Porque nada nós trazemos para este mundo e nada nós podemos levar deste mundo. Portanto, a palavra de Deus deixa bem claro aqui nos ensinos de que nós devemos viver uma vida de contentamento. Contentamento com o que Deus tem nos dado. Se Deus, na sua soberana vontade, deseja dar algumas coisas a mais para nós, amém. Mas não é o que nos leva, não é o que nos motiva aqui nesta vida. O que nos motiva aqui nesta vida
é uma vida santa e uma vida de piedade e uma vida que se caracteriza de contentamento. Se nós vivemos de uma forma em que queremos só ficar ricos e queremos somente estar correndo atrás das riquezas deste mundo, as riquezas deste mundo um dia vão desvanecer, vão acabar. As coisas visíveis, lá em 2 Coríntios capítulo 4, ali no final daquele capítulo, diz que as coisas visíveis, elas acabam, e as coisas invisíveis são eternas. Portanto, esses líderes falsos, mestres, o perigo desses falsos mestres é que eles se apegaram a toda essa ideia de ganância, de ter, e caem em ruína e perdição por causa deste querer. Inclusive, o apóstolo mostra aqui um princípio, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Ele usa um tipo de uma hipérbole aqui, né, um exagero, para realmente colocar uma ênfase de que o dinheiro é muito perigoso. O amor ao dinheiro é muito perigo. Obviamente, aqui não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. E através do amor ao dinheiro, muitas pessoas têm trazido vários males para as suas vidas. A pessoa começa humilde, a pessoa começa bem, de repente começa de abrir o seu olho, começa de ganhar um pouquinho mais de dinheiro, começa de ser distraído neste vapor de querer ter mais coisas, logo começa de não mostrar muito interesse em outras pessoas, aquele irmão humilde começa a ser mais arrogante. De repente nós começamos a ver que esta pessoa não tem preocupação com a palavra de Deus. De repente começa de estar preocupado mais com as coisas temporais do que as coisas eternas. Acaba sendo influenciado por amor ao dinheiro e acaba trazendo todo tipo de males para a sua própria vida. O dinheiro e o amor ao dinheiro, o querer ficar rico é de grande perigo, tanto para os falsos mestres, como também para qualquer um de nós que servimos a Deus numa sociedade cheio de capitalismo, de tanta propaganda de ter coisas. Devemos ter muito cuidado. Muito cuidado. É porque nesta cobiça, então Paulo, esse querer ficar rico, este amor ao dinheiro, o apóstolo diz que esta cobiça, esse desejo mau, tem desviado pessoas da fé, não é? E tem feito com que as pessoas venham se atormentarem com muitas dores. Essa palavra atormentar é quase como dizer esfaqueando a si mesmo. Quer dizer, uma punhalada contra si mesmo, com muitas dores. Aquela pessoa que talvez antes era uma pessoa mais amada, mas por causa desta cobiça, por causa desse desejo, por causa de querer ter mais coisas, por causa de amor ao dinheiro, venha a se esfaquear a si mesmo, com muitos males, com muitas dores em sua própria vida. A pessoa começa a esfriar com amor até com a própria família e amor com as outras pessoas em volta e venha até mostrar que talvez nunca verdadeiramente converteu, desviando-se da fé. O finalzinho da mensagem que nós queremos colocar aqui
é a advertência no versículo 11. Tu, porém, ó homem de Deus, ele como líder, ele como pastor daquela igreja, tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Eu só vou ficar ali, mais tarde a gente vai, no outro domingo, terminar essa parte do lado que Deus quer que ele seja um homem de piedade, justiça e fé. Mas diz aqui, ó, você, Timóteo, foge destas coisas. Não fica perto de tais homens. Você não deve ficar perto de tais pensamentos. Não deixe esses pensamentos entrar em sua cabeça. Foge destas coisas. Para nós terminarmos hoje, queremos dar alguns resumos. Primeiro, comportamento de um empregado com seu patrão. Deve ser um de respeito, deve ser um em que nós trabalhamos para que a palavra de Deus não seja blasfemada ou desacreditada e o ensino e a doutrina do Senhor Jesus Cristo seja magnificado, através do comportamento do servo do Senhor. Em segundo lugar, o perigo que nós devemos ter com aqueles e o cuidado que devemos ter com aqueles que se dizem ser mestres, mas são falsos mestres, que se envolvem com a sua própria cobiça, com a sua própria contendas de palavras, acham que essa falsa piedade é muito lucro, que na realidade vem a trazer muitos males, perdição, e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então nós vemos aqui que os falsos mestres não preocupam com a doutrina, não preocupam com a sã doutrina, as sãs palavras do nosso Senhor Jesus, e não vivem uma vida de santo procedimento diante de Deus. O apóstolo diz para Timóteo, foge destas coisas. Foge disto que esses homens pensam. E como servos do Senhor, nós queremos também aplicar isso particularmente. Nós devemos viver de uma forma em que nós preocupamos em contentarmos com aquilo que Deus tem nos dado. Algumas pessoas Deus tem dado menos, outras pessoas Deus tem dado mais. Mas a Bíblia diz que se nós tivermos piedade com contentamento, isso é de grande lucro perante nosso Deus. Lembra que como servos do Senhor, o nosso alvo é para glorificar a Deus, não para nós ficarmos ricos, não para nós usarmos o sistema para nós ficarmos ricos. Isso tem levado muitos homens a graves perigos e muitos males em suas vidas. Portanto, como servos do Senhor, nosso coração deve estar voltado à piedade com contentamento ao nosso Deus. E a última palavra é que devemos fugir dessas coisas. Devemos fugir de tais homens que ensinam essas coisas. Devemos fugir daqueles que provocam divisões, dissensões, estes homens que, supondo usar piedade falsa como grande lucro. Eu digo, viu, meus amados, se você conhece o nosso Deus, se você conhece a Jesus Cristo, se você realmente ama o Senhor Jesus Cristo, e vê que está tendo uma outra doutrina ensinada, que está tendo alguém que ensina contrária às sãs palavras do Senhor Jesus, uma pessoa que usa da piedade falsa como grande lucro, você deve sair, você deve fugir. Você deve procurar um lugar onde que Cristo é exaltado,
onde o ensino da palavra de Deus, do Senhor Jesus Cristo, é ensinado fielmente. Você deve ir para um lugar onde o pastor vive aquilo que ele prega. Isso deve ser o alvo de cada servo do Senhor. Eu não sei a situação que você está, eu não sei aonde você está na sua vida, e nem sei em qual igreja. Alguns que talvez estão me ouvindo aí na internet. Mas a verdade é, o servo do Senhor deve fugir destas coisas. O servo do Senhor, um homem de Deus, uma mulher de Deus que ama o Senhor Jesus Cristo, deve procurar uma vida de piedade com contentamento. Que Deus abençoe a você que está nos ouvindo. Que Deus seja glorificado na sua vida, em algumas decisões que talvez você tenha que tomar para que você vive uma vida íntegra, fugindo de coisas falsas. O perigo dos falsos mestres. Que Deus abençoe e que venha iluminar e abrir os nossos olhos a entender o que nós estamos vendo no Facebook, o que nós estamos vendo talvez no YouTube, o que nós recebemos de mensagem de um e de outro por aí. Olha, meus irmãos, tem muita coisa falsa por aí. Foge destas coisas. Foge destas coisas. Eu creio que Deus, assim, é magnificado, é glorificado quando obedecemos assim. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que temos de ouvir advertências da Tua palavra aos nossos corações. Hoje, vemos aqui onde o Teu servo escreve para Timóteo, dando grande advertência contra aqueles que ensinam falsamente. E algumas vezes, e muitas vezes, usam o dinheiro e o lucro de uma forma para simplesmente encher os seus bolsos com dinheiro que vem a custo do que eles chamam de piedade. Ó Deus e Pai, tenha misericórdia de cada um de nós, que nós venhamos, ó Deus, a entender que aqui nesta vida nós queremos viver uma vida santa com contentamento. Queremos também fugir destas coisas. Nos ajuda, ó Deus, a abrir os nossos olhos, compreender a verdade da Tua palavra, segurar firme nessa palavra, amar pastores que amam essa palavra, estar junto, ó Deus, com aqueles que amam a sã doutrina, a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, ó Deus, viver uma vida de piedade que ama e glorifica e santifica o Teu santo e bendito nome. Oramos pedindo a Tua ajuda, ó Deus, o Teu auxílio, em nome de Jesus Cristo. Amém.